Nós vimos na aula anterior a equação de Gauss que nos possibilitava encontrar a distância do objeto em relação ao espelho ou a distância da imagem em relação ao espelho, quando ele me dava as outras informações ou as informações necessárias, correto? Bom, mas nós temos um item muito importante. O quanto essa imagem é maior ou menor que o objeto. Porque vamos lembrar que em um espelho como esse, nós só temos imagens simétricas quando o objeto está bem aqui, ó, bem na frente do centro de curvatura. Nós sabemos que daqui para cá ela é menor, daqui para cá ela é maior. Chegando aqui no foco, ela não possui uma imagem formada, é uma imagem imprópria que nós dizemos, porque não consegue oferecer uma nitidez. E nesse trecho aqui, o que acontece com a imagem? A imagem ela é direita e bem maior, né? Bem amplificada. Então vamos lá, vamos começar com um exemplo básico. O aumento linear transversal nos possibilita encontrar o quanto é maior ou menor, ou seja, tamanho da imagem em relação ao objeto. Deixa eu apagar isso aqui. Em relação ao tamanho do objeto. Para isso, nós temos uma equação. O A significa o aumento, certo? Quando ele fala aumento linear transversal, significa o seguinte. Vou colocar um objeto aqui, certo? Pronto. Ó. Vou chamar aqui de O. E aí nós aprendemos o seguinte, né? Temos que desenhar os raios notáveis para que seja necessário enxergar ali, né? Possibilitar o tamanho da imagem, como a imagem é formada, se ela é real, se ela é virtual, se ela é invertida ou se ela é direita e assim por diante, e o seu tamanho, né? Então vamos começar aqui. Vou desenhar o básico, certo? O que é o básico? Os raios notáveis. Todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Pronto. Então tá aqui. Você já está até cansado de ouvir isso, né? E todo raio que incide na direção do foco será refletido paralelamente ao eixo. Então, aqui. Então nós temos aqui a trajetória desses raios, ó, incide na direção do foco e quando é refletido incide paralelamente ao eixo, é refletido na direção do foco, incide na direção do foco e é refletido paralelamente ao eixo. Então vamos olhar aqui como eu preciso analisar a reflexão. Olha o prolongamento do raio refletido, olha o prolongamento do outro raio refletido. Então nós sabemos que não há como os dois se cruzarem. Não é possível isso geometricamente ali. Então os prolongamentos não se cruzam. Porque quando os prolongamentos se cruzam, os raios a imagem ela é virtual. Quando os raios de luz se cruzam, que é aqui, aí nós temos o quê? Uma imagem real. Vamos analisar isso aqui. Imagem real invertida e maior que o objeto. Então pronto. Está aqui o nosso objeto. Nossa imagem. E agora vamos analisar os elementos. Olha só, muito importante que nós já vimos. Quando nós analisamos a lei de Gauss, a equação de Gauss, foi a distância que nós temos do objeto em relação ao vértice do espelho. Ó. Objeto, distância dele em relação ao vértice. E nós chamamos essa medida aqui do objeto de P. E a distância da imagem até o vértice do espelho, nós chamamos de P', que nós já vimos na aula anterior. Só que isso serve para eu encontrar o aumento? Serve, é uma razão, serve. Mas nós vamos primeiro falar do seguinte. Olha esse comprimento vertical. Esse comprimento vertical é o que nós chamamos objeto e imagem
é o aumento linear transversal. Por que ele fala aumento linear transversal? Em linha e transversal a quem? Ao eixo principal, certo? Então, de novo, aumento linear, ó, o quanto aumentou, tamanho menor em relação à imagem, imagem maior em relação ao objeto. Então, esse objeto aumentou de forma linear, perdão, essa imagem aumentou linear em relação ao objeto, certo? E de forma transversal ao eixo. Então, o que nós vamos fazer? A razão será imagem dividido pelo objeto. Pronto. Está aqui. Mas eu posso também encontrar de outra forma. Olha só. Eu posso fazer isso aqui, gente, ó. Além de fazer a razão entre os dois, eu posso fazer pela distância horizontal, por P e por P'. Então eu tenho que fazer assim, ó. Imagem. Quem é a distância horizontal da imagem? P'. Tá aqui. Dividido por P. E quem é P? A distância do objeto. P é a distância do objeto, P' a distância da imagem. Mas observe um detalhe muito importante. Nesta equação, quando você for fazer a razão de P' por P, você tem que colocar um sinal negativo. Esse sinal negativo aqui é justamente da equação. Vou sair da frente para você analisar. Então, quando eu faço essa análise, eu tenho que pensar assim. Aqui eu não tenho nada negativo e positivo. Aqui eu tenho. Mas, queridos, vamos analisar o seguinte. Uma nota muito importante. Quando eu sei que a imagem é direita, certo? Isso aqui tem que dar positivo. Quando eu sei que a imagem é invertida, isso aqui vai dar negativo. Então eu posso colocar um sinal negativo aqui? Devo calcular. Mas isso nós vamos fazer nos exercícios de forma prática. E se você observar aqui, esse trecho da equação aqui forma um teorema de Tales. Por que aqui eu tenho o teorema de Tales? Ó, a equação ou é aumento em relação à razão imagem-objeto em sua altura, ou distância do objeto em relação distância da imagem em relação ao espelho e o objeto. Mas lembra que quando você fez o teorema de Tales, você tinha altura maior em relação à altura menor, a altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Então, se eu juntar as duas equações, eu tenho o teorema de Tales. Me permite achar isso. Então, muito importante, o aumento linear, certo? É quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Isso é o aumento linear, que pode ser feito tanto pela altura da imagem em relação à altura do objeto, ou pela distância horizontal da imagem até o eixo do espelho, aqui até o vértice, e a distância do objeto até o vértice do espelho. Eu posso usar qualquer um dos dois. Aí fica a sua aptidão, fica o que você achar mais fácil. E claro, de acordo com o que o exercício te dá de informações, porque aplicar uma equação depende das informações cedidas, como veremos agora nos exercícios que vamos resolver na sua apostila. Exercício 1 de sala, do livro 2, página 7. Ita, sendo eu um espelho côncavo, cujo raio de curvatura é de 60 centímetros, olha que informação nós já temos aqui. Se o raio de curvatura é de 60 centímetros, nós sabemos que o foco ele é metade do raio de curvatura. Então, nós já podemos tirar aqui, verificar que o foco vale 30 centímetros. Pronto, já tiramos essa informação. Retomando a leitura do enunciado, né? Determine que tipo de imagem se obtém ao colocar um objeto real de 12 centímetros de altura verticalmente a 20 centímetros do vértice desse espelho. Então, informações que nós temos a mais aqui. A altura do objeto, que nós chamamos de O, né? Ela é de 12 centímetros. E nós temos a distância do objeto, que nós chamamos de P, né? Ponto P, 20 centímetros. Então, olha só, 20 centímetros. De posse dessas informações, vamos olhar aqui na nossa imagem como ficaria. Olha só, eu vou colocar o objeto
a 12 centímetros do espelho. Só que nós sabemos que a distância focal, a distância do foco aqui, tem o total de 30 centímetros. Então, se aqui nós temos 30 centímetros, significa que o objeto deve estar obrigatoriamente aqui, a 20 centímetros do foco. Então, olha só, vamos analisar essa informação aqui. Vamos marcar aqui, ó, a distância do objeto até o foco. E nós sabemos, né, lemos ali, que é de 20 centímetros. Então, observe um detalhe. A altura que ele disse do objeto é de 12 centímetros. Ele quer saber se essa imagem, quantas vezes é maior ou menor, aonde vai estar. Nós temos que julgar isso. Mas uma coisa nós já podemos olhar, gente, com muita atenção. Olha só. Quando o objeto em um espelho côncavo se encontra entre o foco e o vértice, nós sabemos que sua imagem ela é virtual. Então, se essa imagem é virtual, nós já podemos eliminar a alternativa B. Vamos aqui, a alternativa B. Podemos eliminar também a alternativa D de dado. Pronto. E nós sabemos que essa imagem ela é maior, né? E ele aqui fala 3 vezes maior, ou seja, de 36 centímetros. Reduzida? Não, nós sabemos, quando usamos um espelho desse, que a imagem, né, um espelho de maquiagem, por exemplo, que a imagem aumenta quando nós estamos entre o foco e o vértice. Então, sobrou a letra C e a letra D. Então, vamos calcular para isso? Tá, nós aprendemos duas equações, né? Nós aprendemos a equação do aumento linear, vou colocá-la aqui, né? E a equação do aumento afirma o quê? Ó, olha a relação que nós temos. Que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto nos cede quantas vezes aumentou ou diminuiu, que é o A. Mas aí tem um probleminha. Eu não tenho o tamanho da imagem e eu não tenho quantas vezes. Fica difícil achar. Mas nós sabemos que a equação também pode ser... o aumento também pode ser calculado por... menos pelinha, certo? E menos pelinha é a distância da imagem até o vértice do espelho, dividido pela distância P, que é a distância do objeto até o espelho. Então, uma vez que nós fizemos isso, eu posso eliminar isso aqui, ó. Pronto. Então, eu posso usar essa relação aqui, igual eu falei na aula anterior. Então, quando eu for substituir, eu posso já, de cara, fazer isso aqui, ó. Eu tenho o tamanho da imagem? Não, não tenho, é o que eu preciso achar. Então, eu vou marcar aqui. Qual que é a altura que nós achamos aqui do objeto em relação ao enunciado? 12 centímetros. Bom, a distância menos pelinha, esse menos é da equação, eu não tenho aqui a distância da imagem. Eu vou ter que achar. Mas eu tenho outra informação. Olha só, que informação que eu tenho? A informação que eu tenho aqui é a distância do objeto até o espelho. Qual que é a distância do objeto até o espelho? Ele falou aqui, ó, 20 centímetros. Como que eu vou achar esse pelinho aqui? Vamos apelar para qual? A equação de Gauss, né, gente? Que nós já vimos. E a equação de Gauss diz o quê? Ó, o inverso do foco, ele é igual à soma dos inversos de quem? Inverso da distância do objeto até o vértice do espelho, que nós chamamos de P, mais o inverso da distância, que nós chamamos de P', que é da imagem até o espelho. Pessoal, nós temos algumas características importantes que eu já coloquei na aula. Quando o espelho ele é côncavo, o foco ele é positivo. Se fosse um espelho convexo, eu teria que colocar um sinal negativo aqui, ó. Eu teria que vir aqui e fazer isso, ó, menos colocar o sinal aqui. Não é o caso, né? Não podemos esquecer disso. Então, vamos lá. Nós já sabemos também, tá, que a hora que eu for colocar as informações aqui, eu tenho que respeitar todas elas. Ou seja, olha só, 1 sobre o foco. Quanto que vale o foco? 30 centímetros. Pronto. Igual... Qual que é a distância P? O exercício já deu 20 centímetros, mais 1 sobre P'. Pronto.
Então agora, 1 sobre 20 está aqui positivo, vai passar para lá negativo. Então fica como? 1 sobre 30 é menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Então vamos tirar o MMC aqui. Retomando o cálculo, vai ficar MMC de 20 e 30 vai dar 60, né, queridos? Então vamos lá. Vou só mudar aqui o tamanho da fonte. Pronto. Vai dar 60. Então nós já podemos concluir daqui. Olha só. 60. 60, nosso denominador comum, dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto. Menos 60, dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. É igual a 1 sobre P'. Pronto. Então, nós temos menos 1 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Então, nós podemos concluir que o valor de P' vai ser igual, correspondente a menos 60. Então, aqui nós temos que colocar, ó, menos 60. Então, agora vamos continuar o nosso cálculo, né? Então, retomando o cálculo, nós temos menos com menos, mais 60 dividido por 20. Então, vou colocar aqui, continuar o cálculo, e é igual 60 dividido por 20, 3. 12 está dividindo, passa multiplicando, o que nos dá um valor de 36 centímetros. Então, podemos concluir que a nossa imagem é virtual e mede 36 centímetros. Alternativa C seria a alternativa correta, né? O que anula para nós a alternativa E. A alternativa E não fala em nenhum momento dessa proporcionalidade, nos dá apenas uma altura de 18 centímetros, né? Que é apenas 50% maior, né? Bom, então a alternativa correta, letra C.